Pessoal, vou mostrar aqui a vocês aqui. Eu estou tirando o esquema elétrico desse motor e estou tirando, na verdade, quantas espiras tem nas bobinas. Então aqui eu vou dar uma dicasinha para vocês aqui sobre como está fazendo essa contagem. Eu já olhei, devido o cabo do chicote de ligação dele, as alimentações. Eu sei o que eu tenho aqui, ó. Esse chicote, esse cabo aqui, por exemplo, é um dos cabos da bobina principal dele, que faz a alimentação da rede elétrica. E isso aqui era a ligação com a bobina principal. E eu tenho três fios. Um grosso, esse aqui é um pouquinho mais fino e esse mais fino. Eu não medi ainda para saber qual os números desses fios na tabela AWG. Então isso aí eu não tenho ainda informação de qual é. Mas já tenho noção que aqui eu sei que é três fios compondo uma única bitola. Aqui no motor, como eu sei que tem três fios, eu vou pegando aqui e fazendo minhas anotações. Ó. Eu tenho aqui o passe 12. Você vê que eu pego o alicate aqui no pé dos isolantes e separo os passes, ó. Para ter certeza que esse passe não tem espiras do outro passe vizinho a ele. Ó. Separou aqui, separou também do outro lado. Tá sujo aqui, tô desmontando, não tem para que limpeza, pessoal. E aqui era um cabo de saída, ó, que eu torei, tá vendo? Que é o que eu mencionei a vocês. Deixa eu ver se esse cabo de saída tá com os fios que eu mostro ali que tá no chicote lá, ó, e tal. Eu vou soltar aqui para vocês verem. Presta atenção, ó. Eu tenho nesse cabo de saída três fios. Então aqui, esses três fios é como se fosse um único fio. Eu vou pegar essas três bitolas de fio e de acordo com a tabela, vou ver qual a única bitola que seria para mim poder estar modificando. Se de repente eu não tenho esses três, usar duas, usar quatro, ou usar as mesmas três que eram, ou usar três que combina que dá a mesma bitola que esses três estão compondo. Posso usar, por exemplo, três bitola aqui próxima dessa e modificar uma única dessa daqui, vamos dizer, essa mais grossa. Eu não tenho esse mais grosso, tenho esses dois mais finos. De repente eu teria que ter esse mais grosso, mas se eu tenho um mais fino desse e um pouquinho mais fino do que esse mais fino de todos, ó, tem um bem fininho aqui, ó. Se eu tiver uma bitola de fio um pouquinho mais fina do que essa e um que é mais grosso do que esse um pouquinho, eu vejo pela tabela, eu vejo se esses três que eu tenho ali, por exemplo, se comparando os três, daria a mesma bitola que esses três estão compondo. Se não, eu não tenho fio nenhum, vou fazer a compra desse fio, então vejo qual é essas três bitolas e não quero comprar três tipos de fio. Eu posso comprar uma única bitola, vou dar como exemplo essa bitola média aqui, ó. Eu posso comprar uma única bitola dessa e fazer esse motor com quatro cabos. Ou seja, ele sairia com quatro pernas de fio, não teria essa bitolazinha mais fininha e nem essa mais grossona, e sim quatro pernas de fios dessa média. Agora isso aqui eu estou mencionando a exemplo. A bitola que está aqui compondo aqui, eu tenho que obedecer ela, para que não mude as características desse motor. Confere aqui no passo 12, tenho 51 espiras dividida por 3 fios, tenho 17 espiras apenas no passo 12. É um monte de fio, pessoal. Só que esse monte de fio está trabalhando como que fosse apenas 17 espiras, que eu já até anotei aqui na minha anotação. Estou ainda tirando os dados, ó. Principal, passes 6, 8, 10 e 12, 17 espiras. Não botei bitola de fio porque eu não medi ainda. A auxiliar não peguei nenhum dado, apenas peguei que ela só tem 3 passes, passe 8, 10 e 12, não tem passe 6. E na principal tem o passe 6. Então aqui tem 4 passes, na auxiliar só tem 3. Mais uma dicasinha. Como eu cortei aqui no lado de lá, ó. Tá vendo que eu cortei já esses fios ali, ó. Como eu já cortei no lado de lá e sei o que é a bobina principal, essa que tá por fora, e aqui tá por dentro é a auxiliar, então já vou tirar as medidas desses fios, quantidade de espiras, e sei o que a principal tá por fora, então aqui eu tenho uma parte da principal. E eu tô só trazendo elas pra cá, ó. Passe 12. Você vê que passe 10 aqui também já tá separado. Passe 10, ainda vou contar essas espiras. Segue o mesmo padrão aqui, que isso aqui é do mesmo conjunto de bobina. Também aqui essa soma total que tem aqui eu vou dividir por 3, porque é esses 3 mesmos fios aqui inicial que estão fazendo as espiras. Estão passando os mesmos 3 aqui como que fosse um só. E assim segue. Para mim trazer daqui não tá tendo quebra-cabeça, o que é que eu faço? Localizo o pé dos isolantes, ó, com a ponta do meu alicate de bico. Localizo o pé do isolante, só com ele por debaixo.
ó. E trago separando as bobinas da outra. Ó, pessoal, isso aqui é dica, ó. Pra quando o cara tá iniciando, não tem essas ideias. Às vezes sofre, enganchando fio, ó. Praticamente eu já separei as bobinas tudo em uma da outra. Os dois passos, ó. Vou dar uma puxada pra fora. Vou só soltar esse alicate aqui e pegar com a outra mão. Já separei o passe 8 do passe 6. Vou jogar ele fora aqui e vou mostrar a vocês no pé do canal se realmente separou. Tá vendo? Passe 10 aqui, ó. Tá vendo? Passe 8, trouxe todinho os fios pra cá, ó. Tá vendo que eles estão todos aqui no pacotezinho? Então já deixo aqui de lado para contar também. Ó, estão separados. Me restou agora só o passe 6. Então eu levanto ele completo também, ó. Separo um do outro. Separo ele para um lado. Contar eles agora. Isso aqui eu estou tirando os dados elétricos da bobina principal. A auxiliar, como eu sei que é passe 8, 10 e 12, estão aqui também. Eu vou só cortar. Tá vendo, pessoal? Como é fácil. Basta dar uma pesquisadazinha, uma estudada, alguma coisa. Um videozinho desse lhe ensina. Vou só separar do mesmo jeito e contar elas. Observe, ó, que esse passe 8 da bobina auxiliar, o passe 8, 10 e 12. Esse passe 8 divide o mesmo canal com o passe de número 6 da bobina principal. Tá vendo? Passe 6 da bobina principal, passe 8, passe 10 e passe 12. Então o passe 6 da bobina principal está dentro do mesmo canal. Mas só é cortar ele no pezinho aqui, levanta as pernas aqui e vou, como eu falei. Contar espiras do passe 8, espiras do passe 10, espiras do passe 12. Assim como na principal eu tinha 3 fios para compor só um fio, na auxiliar eu também tenho uma certa quantidade de fio e preciso saber disso para obedecer a bitola que esse motor está usando, como também a quantidade de espiras. Tudo isso é informação que está no fechamento do motor. Então você, quando tiver um motor que vai mandar rebobinar, você está pesquisando aí, está vendo esse vídeo aí, observa um detalhe. Não arranque esse fio do motor. Entregue ele para o rebobinador do jeitinho que está. Por quê? Porque o rebobinador vai fazer ele original do jeito que estava. Ele tem tudo que é informação desse motor, ó, tá nessas bobinas junto com os cabinhos. Por mais que ele queime, você vê que esse motor aqui torrou essas bobinas aqui, ó. Torrou só um lado, poderia ter torrado o outro. E não torrou. Mas aqui está a informação toda de quantidade de espiras, bitola de fio. Não tem mais etiqueta nesse motor, tá sem ela. Que quando ainda tem, já tá fácil do rebobinador encontrar alguma informação. E quando não tem, ele já vai tentar pesquisar. Não vai ter mais aquela certeza que é realmente o que estava aqui. Um motor desse, pelo jeito, ele trabalhou por muito tempo com esse esquema elétrico. Vai ser rebobinado e vai trabalhar outro tempo gigantesco. Eu vou passar para vocês mais uma dica. O porquê que esse motor aqui queimou. Isso aqui eu tenho certeza. Eu já dei o diagnóstico para o cliente antes de abrir ele, que a chance de ter sido isso era gigantesca. E aqui está confirmado. A bobina auxiliar, ó, que é a bobina que auxilia na partida, torrada, queimada, mas é só um lado da bobina auxiliar. O outro até que ainda está mais tranquilo. E isso aqui, antes de eu abrir esse motor, eu fui no cliente para fazer o diagnóstico, análise. Na verdade, eu fui lá analisar, que ele me chamou. Eu vi isso aqui no motor. Tá vendo? Capacitor eletrolítico de partida de 216 micros por 259 micros. E esse outro de 540 por 648. Então esse motor certamente trabalha com dois capacitores desse daqui, ó. Dois capacitores de partida de 540 por 648. E queimou um. Ele mesmo disse que comprou isso aqui por último, tá até com etiqueta de preço. Botou esse pequeno. Então faltou partida no motor. Esse motor trabalha numa forrageira, num triturador, com duas polias duas correias na verdade na polia, uma polia bem grande. Então ele precisa de uma partida bem forçada para que ganhe rotação e não trabalhe por muito tempo no processo de partida. O que pode também ter ocasionado foi esse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho aqui não abriu o contato por algum motivo, mas até que eu acredito não tenha sido ele. Ele está ativo aí dos dois lados. Mas por garantia, que isso aqui faz queimar o motor também se ele não abrir esse contato. Por garantia eu vou botar um novo. Então vai ser trocado esse novo. Dois capacitores novos, não vou botar os usados que sofreram com essa situação aqui, ó. Troca toda dessa bobina. E
Então aqui fica mais ou menos a noção de o motivo do motor ter queimado. Você vê que foi corrente em excesso nas bobinas auxiliar. Corrente em excesso significa falta de capacitância, não conseguiu dar partida. O platinado colou o contato, continuou alimentando essas bobinas. Mas eu acredito que se ele tivesse colado, teria na verdade queimado as duas. Aqui queimou só uma. Você vê que está aqui. Então pessoal, as dicas são essas. Fora isso aqui, é informações de contagem, segue o mesmo padrão. E que nem eu falei dessa auxiliar aqui, ó. Você tem que saber quantos fios também tá aqui. Por exemplo, eu tenho 30 espiras aqui, ó. Eu conto uma espaço 12 aqui, por exemplo, deu 30 espiras. Mas é um único fio ou não? Então aqui ainda tenho informações do próprio motor. Tá vendo? Tá com dois fios na auxiliar. Você vê que esse lado é dessa bobina de cá e esse lado é da bobina de lá que torrou. Vem dois de lá e vai dois daqui para lá, ó. Dois de um lado, dois do outro. E tá o fechamentozinho aqui, a amarraçãozinha de uma com outra que o rebobinador por último que fez aí deixou. Então você vê que a auxiliar tá com dois fios dessa bitola aqui. Esses dois fios tá compondo uma única bitola. Então eu vou, por exemplo, se deu 30 espiras, vou dividir por dois fios. Conto que só foi 15. E boto lá na minha anotação. 15 espiras. Pego essas duas bitolas de fio, vamos dizer. Somo elas duas, se eu não quero fazer com esse mesmo fio aqui. E sei qual é a única bitola que esse motor está usando se eu fosse usar um fio só. A partir daí eu modifico ela para vários outros fios. Como eu falei, posso usar 4 fios ao invés de usar só 2. Posso usar 4 com a metade da bitola desse. Vai trabalhar do mesmo jeito. Na verdade, em estudos, eu já vi que quanto mais fio tiver, melhor para o funcionamento do motor. Ou seja, ao invés de usar um único fio de uma bitola só aqui, vamos dizer, poderia juntar esses dois fios. Vou dar como exemplo, usar um fio só com o dobro dessa bitola. Ou usar esses dois, que seria uma bitola ali, numa certa característica, dividida por dois fios. Ou pegar esses dois aqui e dividir para 4. Segundo o pessoal que trabalha com a engenharia disso aqui, dizem que o funcionamento é melhor devido os elétrons trabalharem mais, vamos dizer, tem uma melhor circulação de elétrons quando se divide o fio. Num único fio, como que causa um campo magnético ao redor dele, e esse campo magnético influi que na verdade no centro do fio não circula elétrons, e sim nas bordas. E então quando você tem dois fios desses, você tem quantas bordas? A borda de um fio mais a borda do outro. Então você tem duas bordas para que os elétrons fluam. Se eu dividir para 4 fios, eu vou ter a mesma bitola que eu tenho, que seria aqui só um, porém tenho 4 bordas e não tenho mais a influência que nem teria no caso do campo magnético, que estaria influenciando na questão da circulação dos elétrons. Assim eles dizem, né? Estudando eletrônica, física, química, esses outros moídos todos aí, sobre esses assuntos que o cara veio falar, tem uma certa lógica, né? Não sei na prática, mas nos estudos o que eles dizem tem uma certa lógica. Então tamo junto, pessoal. Não deixa de apoiar o canal, deixar um like, se inscrevendo, curte esse vídeo, compartilha. Tamo junto.